Então, rufem os tambores, que é a nossa retrospectiva da psicologia positiva em 2020, né? A gente vai trazer algumas temáticas diferentes, como livros, artigos, eventos, tendências e práticas de forma geral. E vou tentar não me aprofundar muito em todas elas, mas se vocês quiserem depois referências, se gerar curiosidades, também podem fazer mais perguntas, né? A gente deixou um tempinho separado para o final para responder perguntas sobre o curso e sobre a formação, mas também nesse momento de retrospectiva vocês podem trazer as dúvidas de vocês, reflexões, curiosidades. Acho que vai ser bem legal a gente poder ir trocando assim, beleza? Então, eu vou começar com os livros mais influentes aqui, né? E para algumas dessas posições, eu vou trazer alguns livros que foram trazidos pela uma iniciativa que existe, que influencia muito no nosso trabalho, que não sei se vocês já ouviram falar, se chama Greater Good Science Center, que é o Centro de Ciência do Bem Maior, digamos assim. É um centro da Califórnia que estuda muito psicologia positiva, como ter melhores relações sociais na sociedade, e a gente se baseia muito, né, nos artigos científicos que eles compartilham, nos conteúdos que eles colocam. E a maioria dos livros aqui que eu estou trazendo são inicialmente uma seleção nossa da lista que eles fazem de melhores livros, né? Todos os anos eles fazem também uma retrospectiva de melhores livros de 2020. E essa escolha aqui do número 20, esse livro aqui que fala sobre a história da humanidade de uma maneira mais positiva, de um autor europeu, ele é muito parecido com um outro livro que a gente gosta bastante, que é do Steven Pinker, que se chama O Novo Iluminismo, que também segue a linha de um outro livro que se chama Factfulness, que basicamente são livros que mostram o lado bom da sociedade, digamos assim, né, da humanidade, baseado em dados. Por que isso é importante para nós como praticantes, assim? Porque a gente está falando de psicologia positiva muito voltada à clínica, mas é muito importante entender que o movimento para olhar para o bem-estar, para olhar para coisas que importam na vida das pessoas, ele é muito maior do que a psicologia positiva. Então, essa chamada para o bem-estar, para o propósito, para por que a gente vive as coisas que vive, isso está disseminado na ciência do bem-estar de forma geral e nas ciências sociais, né? E esse livro aqui, por exemplo, é uma notícia disso, assim, né? Inclusive um best-seller. Eu estou tentando deixar o pessoal entrar aqui, mas eu não sei se eu estou conseguindo deixar todo mundo, mas acho que... Ah, não, agora eu consegui. Na posição 19, eu trago um livro de um autor que se chama Rick Hanson, e ele é um professor de meditação, né? O nome do livro é Neurodharma, né? Fala da nova ciência e da sabedoria antiga e 7 práticas para a felicidade, né? O Rick Hanson é um cara bastante influente na temática que vocês talvez já tenham visto no nosso curso, em algumas aulas, do Mindfulness, né? E o grande diferencial dele, das suas produções, é o quanto ele conecta a neurociência e o que a gente sabe sobre o cérebro humano com as práticas contemplativas, meditativas e de atenção plena. Então, na nossa 19ª posição, eu coloquei esse destaque. Na posição número 18, tem um livro de um psicólogo que se chama Michael McCullough, e ele é um dos maiores pesquisadores do perdão, né? Então, a gente teve aí, inclusive, recentemente publicando um vídeo sobre perdão, né, que o Tárcio compartilhou a sua resposta de uma das colegas aí da formação. E esse livro ele fala sobre como a gente evoluiu como espécie, né, como um macaco egoísta, como ele diz, assim, acabou inventando um novo código de moral. E
também é um livro que entra nessa batida de ciências sociais, de antropologia mais aberto, né, e que tem influenciado a trazer mais pessoas a olhar para altruísmo, pró-socialidade, bem-estar, propósito, além da psicologia e além da psicologia positiva de forma individual, né? Então, é quase como olhar para as virtudes do ser humano de uma maneira antropológica. Assim. Faz algum sentido para vocês esse movimento? Sim, sim. Legal. Na posição 17, um livro também que se destacou bastante é esse livro que se chama Juntos, né? A tradução para o português, Together, que fala sobre a epidemia de solidão que a gente vive, né? E como isso impacta no bem-estar das pessoas, principalmente aqui na visão desse médico, Vivek, como isso está bem caracterizado, inclusive na nossa fisiologia, né? Trazendo impactos na nossa saúde, no nosso sangue, no nosso funcionamento, né? De diversas formas. Então, essa é a nossa posição 17. Essas primeiras posições são de livros mais voltados ao público geral, mais acessíveis, digamos assim, mais filosóficos, mais antropológicos, com uma batida mais de ciências sociais, que provavelmente vão atingir muitas pessoas, né? Vai chegar essas traduções aí para a gente no Brasil, provavelmente ano que vem, muitos deles vão ter, outros não vão ter, né? E já essa 16ª posição aqui é o que eu considero um dos melhores livros de psicologia positiva lançado em 2020, que é o livro Transcender, a nova ciência da autoatualização. Então, o Scott Barry Kaufman, que é um psicólogo humanista, né? Ele revisitou as teorias humanistas e trouxe isso de encontro à psicologia positiva. Ele juntou a psicologia moderna da psicologia positiva com os ideais explorados no humanismo para trazer esse livro que, sinceramente, na minha opinião, é uma obra-prima, assim. Poucos livros a gente vai ver tão completos como esse, né? E talvez uma das partes desse livro que mais chama a atenção é a atualização da pirâmide de Maslow. Não sei se vocês já ouviram falar da pirâmide de Maslow. Sim. Sim, né? Então, ele vai trazer um novo modelo dessa pirâmide de Maslow, né, que eu espero conseguir apresentar para vocês nas próximas semanas, fazer um post, uma postagem no nosso Instagram sobre isso, né? Muito interessante, que inclusive vai mais de encontro ao que Maslow realmente quis dizer com a ideia da autoatualização, trazendo uma nova metáfora, ao invés de uma pirâmide, né, de um veleiro. Mas isso são cenas de próximos capítulos aí. Legal. Na 15ª posição, tem um outro livro que, para nós praticantes, talvez, psicólogos clínicos, né, interessados e apaixonados por psicologia positiva, talvez seja o mais próximo da nossa prática. No livro Esperança Aprendida, digamos assim, ou Learned Hopefulness, esse psicólogo aqui, o Dan Tomassulo, ele fala sobre como a esperança e o conceito de esperança que a gente tem estudado na psicologia positiva pode ser usado para superar a depressão. Então, esse livro aqui, ele é repleto de pérolas de como a gente pode ensinar os nossos pacientes a olhar para a esperança, ensinar os nossos pacientes a entender... Opa, agora eu voltei, eu fui errado aqui, peraí. Ensinar os nossos pacientes a entender o conceito de resiliência, de esperança, e ajudar eles a navegar um período difícil usando esse conceito de otimismo, de esperança, principalmente entendendo que isso é algo que pode ser exercitado e aprendido. Então, essa é uma leitura recomendada aí pelos grandes mestres da psicologia positiva, como o próprio Martin Seligman, inclusive. Na nossa 14ª posição aqui, tudo isso
foi publicado esse ano, tá? São coisas de 2020. Na nossa 14ª posição, eu trago o livro Praticando Psiquiatria Positiva. Uma dessas autoras aqui, a gente já viu um pouquinho no nosso curso, que é a Fredrik Benink. Ela é uma holandesa que fala sobre TCC positivo, ou seja, terapia cognitivo-comportamental positivo. E ela se une aqui ao psiquiatra Frank Peters para falarem sobre como a psiquiatria pode adotar práticas da psicologia positiva para promover o bem-estar, né, de uma forma a se separar um pouco de um modelo mais de biomédico tradicional, de medicação, de foco exclusivo no remediar de sintomas e consequências. Então, não é o primeiro livro a ser lançado em psiquiatria positiva, mas ele vem de uma autora que a gente gosta bastante, que é a Fredrik Benink. Agora, a partir dessas posições aqui, eu vou falar de alguns eventos globais que acontecem, que aconteceram, da ciência da felicidade, da ciência do bem-estar, e também de alguns artigos mais para frente. Então, na 13ª posição, tem um evento que se chama Action for Happiness, Ação para a Felicidade. E ele tem todos os anos, né? Inclusive, se vocês pesquisarem lá no YouTube, vocês vão encontrar muitas e muitas palestras. A grande maioria delas é em inglês, mas uma coisa bacana dessa organização aqui é que eles produzem todos os meses, não sei se vocês já conhecem, um calendário positivo, um calendário baseado na ciência da felicidade. Então, todos os meses tem uma temática. Por exemplo, a de dezembro foi a da gentileza. E aí eles dão dicas de o que você pode fazer a cada dia do mês para exercitar a temática do mês. Por exemplo, né? Hoje, que dia é hoje mesmo? Dia 17. Dia 17. Quinta. A sugestão de hoje é pratique a gratidão, liste coisas gentis que outros fizeram por você. Então, se vocês seguirem essa página aqui do Action for Happiness, todos os meses eles vão mandar para vocês um calendário bem legal para estimular aí o bem-estar e a felicidade. Então, esse evento acontece todos os meses e todos os anos, e esse ano também aconteceu, e uma das grandes novidades são os calendários traduzidos agora para o português, para nós. Um outro evento global bastante grande que aconteceu foi o Festival da Felicidade, que foi conduzido bem ali no miolo da pandemia, né? Digamos assim, pelo menos de quando começou até agora, pelo Daniel Gilbert, que é um pesquisador de felicidade de Harvard e de outros colegas dele, onde eles fizeram um evento beneficente com várias palestras também abertas ao público, e vocês podem encontrar o site deles, happinessfestival.com, eu acho, e no YouTube está Solve for Happiness, né? Quem quiser, que tiver interesse, pode me mandar uma mensagem, eu mando o link para vocês também. Então, a ideia deles é disponibilizar palestras de vários autores grandes da psicologia positiva, da ciência da felicidade, de forma geral, e pedir para as pessoas um retorno de atitude beneficente. Então, essa foi uma tendência agora durante a pandemia de muitos grupos fazerem esse tipo de evento, né? O que foi muito bacana, poder ver a psicologia positiva se unindo, né? Vários pesquisadores diferentes, de países diferentes, em prol de ajudar as pessoas, né? E na 11ª posição está uma outra organização de um evento que eu tive a oportunidade de fazer parte, foi o Humanity for Hope. Foi uma iniciativa portuguesa, brasileira, luso-brasileira, para fazer esse mesmo objetivo, né? Juntar palestrantes da psicologia positiva do mundo todo e pedir para as pessoas doações, né? Então, esse evento teve palestras do Martin Seligman, da Barbara Fredrickson, de alguns
do Tayeb Rashid, do Ryan Yemek, vários autores que a gente traz, né, que inclusive eu também coloquei minha palestra lá, participei também não só como palestrante, mas como parte da organização do evento, e foi um padrão de eventos que tem se repetido e que eu acho que mostra também o quanto que a gente tem a sorte de trabalhar com pessoas que estão interessadas no bem maior, em ajudar a sociedade dentro da psicologia positiva. Se vocês quiserem acessar lá também o site deles, é bem bacana, tem várias palestras com legenda em português desse evento aqui, várias palestras em português, a minha inclusive. Dani, Rafael, esses eventos, eles são permanentes, é? Esse, por exemplo, todo ano ou aconteceu esse ano em função de toda a situação? Uhum. Esse aqui e o último, eu acho que eles aconteceram só esse ano, né? Por causa de toda essa situação. E aí tudo que foi arrecadado foi doado para instituições que tinham intenções de realmente ajudar diretamente com as dificuldades advindas do Covid, né? Mas eles estão ainda abertos, né? Tanto o Festival da Felicidade quanto esse ainda podem ser acessados e você também pode doar se quiser, né? Como é que a gente tem acesso? Eu não vi nada assim, também não sei se eu fui pelos caminhos certos, né? Como é que a gente fica sabendo? Porque algumas coisas a gente fica conhecendo, mas eu nunca ouvi falar desse evento. Esse evento, infelizmente, reuniu assim mais de 50 palestrantes, mas a divulgação a gente não conseguiu fazer ela muito grande, assim, então ele acabou não chegando em muita gente, né? Mas, enfim, para outras pessoas chegou. Mas eu posso compartilhar com vocês esse link, assim, mas uma das formas de ficar sabendo é de se inscrever em listas de e-mail de algumas instituições, né? Seguir alguns pesquisadores, por exemplo, é uma coisa que pelo menos eu faço nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, né? Pelo menos essa é uma das formas que eu faço para me manter bastante atualizado nessas coisas que eu estou trazendo aqui para vocês, né? Na décima Ok. posição, de nada. Na 10ª posição, a gente tem o evento que se chama Felicidade e Suas Causas, né? É um grande evento também, que acontece todos os anos e que esse ano teve um formato diferente, totalmente online. Ainda estão abertas as palestras lá, vocês podem dar uma conferida no YouTube. E esse ano, por exemplo, contou com uma palestra do Dalai Lama, né? E também todos os outros grandes especialistas, né? Como o Martin Seligman, a Barbara Fredrickson, né? Os queridinhos da psicologia positiva no mundo, assim, né? E eu acho que é um dos eventos assim mais bem considerados, né? A gente teria um outro evento também esse ano, que inclusive eu e o Prof. Leonardo estávamos tentando ir, né? Que é o Congresso Europeu de Psicologia Positiva, seria na Islândia, mas que obviamente foi cancelado, né? A gente já estava até com passagem comprada, né? Mas não deu, não foi dessa vez. E o evento que teria no ano que vem, que é o principal Congresso Mundial de Psicologia Positiva, seria em Vancouver, ele foi transformado num evento online. Então, tem as vantagens de que não vai acontecer presencialmente, né? Não vai ter aquela mesma emoção de um grande evento, mas que todo mundo vai poder participar de qualquer lugar do mundo. Então, ano que vem, 2021, tem o Congresso Mundial de Psicologia Positiva. Agora, para as próximas posições, eu quero destacar para vocês alguns artigos que foram os mais lidos, os mais influentes, os mais representativos da psicologia positiva em 2020. Né? Tem muita coisa bacana que chega pouco ainda de 2018, de 2019, mas como eu estou fazendo aqui uma retrospectiva de 2020, eu queria trazer para vocês um pouco essas novidades, né? Porque vocês provavelmente vão ver daqui a pouco, ou em outras páginas também, em outros veículos de psicologia positiva, né? Talvez um dos mais influentes tenha sido esse aqui, que é, em português, a terceira onda da psicologia positiva. Então,
lá em 2000, quando começou a psicologia positiva, né, com o Martin Seligman, existia um foco mais de entender o bem-estar do indivíduo e das pessoas. A segunda onda, que a gente chama, que é uma nova forma de pensar, uma reformulação da psicologia positiva para alguns autores, ela tem um foco mais em poder considerar a função para o bem-estar de emoções positivas e de negativas. Então, a segunda onda da psicologia positiva foi uma onda que trouxe a função da tristeza para o bem-estar, da raiva, da vergonha, trazendo uma forma mais completa, realmente, de entender a experiência do ser humano e não só olhando para os sentimentos mais agradáveis, né? Essa é a segunda onda da psicologia positiva. Já em 2020, né, o que alguns autores estão chamando de terceira onda é uma onda de estudos, né, um movimento para que a gente possa entender como funciona o bem-estar da sociedade, né, dos sistemas, né, expandindo para além do indivíduo, para que a gente possa entender o bem-estar como um fenômeno complexo, como ele realmente é. Então, isso, claro, ainda é muito... está muito no iniciozinho ainda, né? Ainda vai ser bastante construído, mas já tem grandes produções aí acontecendo. E agora vocês já sabem que quando falarem de terceira onda da psicologia positiva, estão falando de uma onda de estudos mais voltada para a complexidade, para os sistemas, para a compreensão social de bem-estar, né? Mais relacionado a políticas públicas, à sociedade de forma geral. Alguém já tinha ouvido falar dessa terceira onda em algum lugar? Não? Oi, Rafael. Eu já. Oi? Botei minha Legal. toquinha. Agora eu Eu vi. já. E eu queria só que você fizesse o favor de repetir a primeira onda. Eu não peguei direito. Você pode Uhum. repetir, por favor? Claro, claro. A primeira onda é o estabelecimento da área, com o Martin Seligman trazendo o estudo da felicidade e do bem-estar relacionado ao indivíduo, né? Então, num primeiro momento, por mais que o próprio Seligman, né, tenha tentado olhar mais para a sociedade também, né, de uma forma geral, o foco maior foi no indivíduo e nas emoções positivas, naqueles pontos ali que compõem o acrônimo PERMA, por exemplo, né? Enquanto que a segunda onda já veio a expandir um pouco essa noção, né? Quase que olhando assim o lado negro do bem-estar, digamos assim, ou da experiência humana, entendendo que isso também é importante para nós, né? E a terceira aqui nesse ponto. Muito obrigada. Nada. Trouxe aqui também na nossa oitava posição um relatório que foi feito pelo colégio, pela uma universidade de Londres, que trouxe o nível de satisfação com a vida de mais de 20 países durante a pandemia, né? Milhares e milhares de pessoas responderam essa pesquisa que eles fizeram. E eu acho que bastante interessante também foi que eles buscaram entender alguns comportamentos-chave das pessoas na pandemia e como isso mudou. Por exemplo, tiveram países que as pessoas se isolaram mais ou deixaram mais de visitar outras pessoas, outros que elas deixaram mais de fazer esporte. Enfim, é um relatório super complexo, assim, e fruto de um esforço de muitos grupos de pesquisa do mundo, né, para conseguir fazer com que as pessoas, com que a gente entendesse melhor a situação da Covid e como está impactando o bem-estar das pessoas no mundo. Então, essa é a nossa oitava posição. Na sétima posição, eu trago um artigo que foi escrito por um dos nossos ídolos aqui em termos de psicologia positiva na clínica, que é o Tayeb Rashid. Então, o Tayeb Rashid, ele fala sobre a psicoterapia positiva, que é um modelo para usar a psicologia positiva na clínica, e junto com um outro grande especialista, esse da forma que a gente olha para as forças, né, com a organização que se chama Gallup,
Então, a gente tem vários modelos de entender forças, né? Um deles são as forças de caráter, o VIA, né, que vocês talvez já conheçam, e um outro é o Strengths Finder, da Gallup, que é uma outra organização. E o Robert McGrath é o chefão lá do centro de pesquisa deles. Então, foi muito bacana ver dois autores, né, de duas perspectivas de forças diferentes se unirem para falar de como a gente pode usar as nossas forças para aumentar o bem-estar durante a pandemia. Então, foi um ponto bem interessante. A nossa 6ª edição é um pouco mais ampla do que só um artigo, né? E aqui eu acho que é um dos pontos mais pertinentes para nós, psicólogos clínicos, né? Que é uma edição especial do maior periódico, da maior revista científica que a gente tem na psicologia positiva, que é essa aqui, Journal of Positive Psychology, uma edição especial sobre as intervenções positivas. Então, lá no nosso curso, por exemplo, a gente tem um módulo, né, que é só sobre as intervenções positivas. São as pequenas práticas, as pequenas técnicas que a gente usa para promover o bem-estar através de construtos positivos diferentes, como gratidão, forças de caráter, esperança, bondade e generosidade, enfim, essas são as intervenções positivas. Normalmente são práticas pré-definidas, testadas, né, com validade científica para promover o bem-estar. E a última vez que foi publicado um grande livro sobre isso, reunindo todos os estudos, foi em 2014, né, um livro que a gente cita muito, que é o Pequeno Livro das Intervenções Positivas, né, o Handbook of Positive Psychological Interventions. E esse livro ele marcou muito o campo, né? A partir dele, muitos e muitos estudos foram feitos, enfim. E aí uma das autoras publicou, fez um editorial, né, sobre isso, nessa edição aqui. Quais são os destaques dessa edição, né? Então, como é que uma edição especial acontece num periódico científico? Então, uma revista, normalmente, ela publica dentro de uma área, como, por exemplo, psicologia positiva, artigos num volume, artigos de diferentes temáticas. Em algumas edições, ela publica só temáticas de um único assunto. E dessa vez foi sobre as intervenções positivas. Alguns pontos altos aqui que muita gente perguntou já para a gente durante esse ano, né? Uma das maiores dúvidas que a gente recebe é: as intervenções positivas funcionam com crianças e com adolescentes, né? E até então a gente trazia bastante essa fala de que, olha, não tem muito nada testado sobre isso ainda, né? Existe bastante coisa de educação positiva, mas que no âmbito individual não existem tantas evidências científicas. Bom, acontece que hoje em dia, né, a gente nem sempre fica sabendo de tudo, né? E já aconteceram vários movimentos científicos e hoje em dia existem várias intervenções positivas com evidências substanciais para aumentar o bem-estar de crianças e adolescentes, né? O que é uma nova direção aí, que nem é tão nova, né, mas importantíssima para a nossa área, né? A gente possa estender essas práticas para as crianças e para os adolescentes também. Uma outra publicação fala sobre as intervenções positivas e o bem-estar em pacientes soropositivo, com HIV. Outra fala sobre os mecanismos de ação das intervenções psicológicas positivas, né? Como elas funcionam. Tem um outro artigo que fala sobre intervenções familiares positivas, muito interessante, de uma grande pesquisadora, que já foi até presidente da Associação de Psicologia Positiva. Tem uma revisão lá super bacana de um trabalho com forças de caráter, né? Quais são as novidades, o que já se sabe em 2020 sobre as intervenções com forças de caráter. E também sobre uma nova área que surge, que se solidifica cada vez mais, do coaching psicológico positivo, né? Que é o coaching a partir da psicologia positiva, com um olhar científico e também bebendo também da fonte da psicologia do coaching. Então, esses são alguns dos exemplos dessa edição aqui.
Na quinta posição, eu queria destacar para vocês, porque também é algo que aparece, que é a aceitação, digamos assim, da psicologia positiva, da psicologia clínica mais geral, da psicologia positiva. E eu trouxe aqui 3 pontos que eu acho que mostram como as coisas estão se aproximando mais, né? Um ponto foi que aconteceu nesse ano uma conferência virtual do pai da TCC, que é o Aaron Beck, né? A terapia cognitivo-comportamental tem um fundador, que é o Aaron Beck, e a sua filha também trabalha com ele, que é a Judith Beck. Fizeram uma reunião com o fundador da psicologia positiva, o Martin Seligman. A gente fez um post sobre isso já no nosso Instagram, tem um áudio lá sobre esse encontro também no nosso Telegram. E eles contaram como a forma de fazer psicoterapia deles mudaram nos últimos anos, né? O Aaron Beck e a Judith Beck, e como isso está se aproximando cada vez mais de alguns ideais da psicologia positiva. Então, olha que interessante, a gente tem o fundador da TCC mudando a maneira como ele faz terapia, que de muitas maneiras se direciona a um olhar mais positivo, mais humanista e, inclusive, holístico, foram palavras dele, né? Então, esse é um ponto muito interessante, assim, que fala bastante para a gente que, sim, a psicologia positiva pode ser integrada a outras abordagens terapêuticas e cada vez mais a gente vai ter as psicoterapias baseadas em evidências científicas se misturando e trabalhando juntas. Um segundo ponto aqui, ainda bem da influência da psicologia positiva na terapia cognitivo-comportamental, é a inclusão de intervenções positivas num livro que é o Guia para Terapeutas, um livro que é considerado pela Associação Britânica de Psicologia o mais influente de todos na TCC. Então, a Christine Padeschi, que é uma autora bastante conhecida da TCC, e no último volume do Guia de Terapeutas, do livro dela, que é um dos mais conhecidos, ela inclui intervenções positivas de gratidão, de bondade. Então, se isso não é uma aceitação da psicologia clínica mais tradicional para com a psicologia positiva, eu não sei o que é, entende? Então, eu acho que isso é bem interessante para a gente, porque mostra que cada vez mais está se tornando natural falar de bem-estar na psicologia clínica. Um último ponto aqui nesse passo 5 é sobre alguns artigos recentes que saíram na divisão de psicologia clínica da Associação Norte-Americana de Psicologia. Então, a Associação Norte-Americana de Psicologia tem uma divisão de psicologia clínica, que é considerada o suprassumo para julgar quais são as terapias baseadas em evidências ou não, ou as que ainda estão se estabelecendo. E aí o que eu achei bem interessante, que eu estive visitando o site deles recentemente, e tem os 2 artigos mais recentes são de temáticas da psicologia positiva. Um é de resiliência e o outro é de uma intervenção de vários componentes para promover o bem-estar. Então, basicamente, esse é um posicionamento também bastante forte da maior instituição assim, científica de psicologia clínica se abrindo para a psicologia positiva de uma maneira bem clara. Assim. Então, eu acho que esse é um ponto bastante interessante. Vou ver aqui, tem no chat. Bom, depois o Léo me conta quais são as perguntas que estão no chat aqui. Um outro ponto de destaque que eu acho interessante falar foi a quantidade de recursos gratuitos para o bem-estar que apareceu durante a pandemia. Então, muitos grupos de pesquisa, grupos científicos, autores compartilharam as suas definições do que poderia ajudar as pessoas nesse momento. Então, a gente tem, por exemplo, um grupo da PUC que produziu materiais assim extraordinários, da própria UFSPA, né? De repente a Thaís consegue me falar melhor como é que foi essa produção. Eu sei que houveram recursos compartilhados aí pela UFSPA. Foi a faculdade que eu
estudei e ainda assim tenho dificuldade de pronunciar essa sigla aqui. UFSPA. O autor Michael Steger também publicou assim, praticamente um tratado sobre sentido e propósito na pandemia, com muitas atividades, muitas coisas bacanas que a gente, inclusive, tem usado. Esse centro que a gente gosta também publicou, o Greater Good Science Center, várias coisas gratuitas. O Tayyab Rashid, que é o autor da psicoterapia positiva, colocou lá no site dele formas de aumentar o bem-estar também com as forças de caráter para a pandemia. Então, muitos recursos sendo compartilhados, né? Acho que isso marcou bem, assim, um movimento do campo no início da pandemia, o que foi bem legal, assim, uma resposta bem bacana dos pesquisadores e que nos deu muitas ferramentas também para ajudar as pessoas, pelo menos foi um pouco da nossa percepção, assim. Eu posso falar um pouquinho, não sei se eu falo agora ou depois. Pode, por favor. Sobre o projeto da UFSPA. Dando um panorama geral, ali bem no início da pandemia, a pró-reitora de gestão com pessoas se organizou para fazer um projeto voltado ao bem-estar laboral para os trabalhadores, para os funcionários, servidores, estagiários, para todo mundo que trabalhava na UFSPA, né, por conta dessa questão do trabalho remoto, emergencial e tudo mais. Foi feita uma equipe de trabalho, um grupo de trabalho para pensar em como dar essa assistência para essas pessoas, como acompanhar. E aí foram criados diversos protocolos. Então, tinha protocolo para quem estava, como é uma faculdade de ciências da saúde, para quem estava na linha de frente, porque a gente tinha muitos enfermeiros, muitos médicos, fisioterapeutas, assim. Então, tinha um protocolo para esses profissionais, tinha protocolos para quem já tinha alguns transtornos mentais antes da pandemia, então eles estavam tendo um acompanhamento um pouco mais específico. Tinham protocolos para pessoas que estavam, assim, só sendo acompanhadas, então, assim, a gente mandava mensagem, perguntava como estava, assim, para ir acompanhando, e tinha um outro protocolo para quem desenvolvia algum quadro clínico em decorrência da pandemia. Aí esses protocolos, eles foram, pegando o gancho do compartilhamento, eles foram sendo compartilhados para outras instituições, foram servindo de modelo, assim, né, durante toda a pandemia, assim, para todo o Brasil. Mas, de modo geral, é isso, assim, né? Até dá para aprofundar um pouquinho, tem como encontrar esses protocolos no site da UFSPA, no site da Associação Brasileira de Psicologia Positiva, se alguém, né, tiver interesse de ver com detalhe. Muito legal, nada como ter alguém que né, viu isso de perto, assim, né? Então, muito bacana essa iniciativa, assim, mostra, né, como as nossas universidades fizeram, né, e vem fazendo contribuições importantíssimas, assim, nesse momento. Na nossa terceira posição, tem uma edição especial também desse periódico, que é um dos mais famosos, sobre o estudo da alegria. O Journal of Positive Psychology teve, então, lá no início de 2020, uma edição especial trazendo novas definições, benefícios e proposições teóricas para a gente pensar essa emoção positiva específica da alegria. Eles também expandem esse conceito um pouco mais, né? No inglês é usado o termo joy. Então, essa também foi uma contribuição científica bem interessante, assim, que a gente viu em 2020. Na nossa segunda posição, então, eu trago uma revisão, né, que dentro da ciência a gente tem os artigos que testam, por exemplo, protocolos, né, e tem artigos que juntam todos esses outros artigos para entender quanto realmente essas afirmações são firmes, né, e consistentes. São chamadas as revisões sistemáticas e meta-análises, né? Então, a gente considera que normalmente são boas contribuições científicas, assim. Então, teve uma revisão recente que juntou várias intervenções psicológicas positivas de múltiplos componentes, que são essas intervenções, por exemplo, que trazem exercícios e práticas de várias formas, né? Como, por exemplo, gratidão, bondade, forças de caráter, e tudo isso de uma maneira sequencial, assim, juntando esses construtos, né? E teve um programa em específico que foi bastante interessante, que é esse programa chama Enhance, né, de um dos maiores pesquisadores de bem-estar subjetivo.
para a gente fechar essa retrospectiva aqui, eu já queimei meu tempo aqui, eu trouxe vários avanços da psicologia positiva na clínica, de forma geral. Então, uma dúvida que vem muito para a gente é se a psicologia positiva consegue fazer algum impacto na vida das pessoas que têm doenças mentais graves. Então, saiu uma revisão de vários outros artigos que fala sobre como as intervenções positivas podem ajudar pessoas com doenças mentais graves, tanto no seu bem-estar quanto na sua psicopatologia, né? Diminuir sua psicopatologia. Em vários pontos, essas intervenções psicológicas positivas não são superiores a outras intervenções da psicologia, né? Mas elas são tão efetivas quanto. E aí vocês tirem as conclusões que quiserem. Outros estudos também da psicoterapia positiva e de protocolos de psicologia positiva na clínica também compararam, por exemplo, em grupo, usar a psicoterapia positiva em comparação com a TCC, onde a psicoterapia positiva teve alguns resultados excedentes, por exemplo, de alguns da TCC. Tiveram novos estudos feitos também para pacientes com bipolaridade, né? Então, são novas ramificações clínicas, né, que continuam se expandindo. Assim. E um último artigo bem interessante também comparou a experiência dos clientes, dos pacientes, com sessões de TCC positiva em comparação com a sua experiência com sessões de TCC regular. Porque, então, se a gente pensa que, muitas vezes, diferentes formas de terapia têm praticamente o mesmo impacto, a gente quer também entender se as pessoas, pelo menos, têm uma experiência ou têm uma satisfação com a terapia diferente, né? E o que esse artigo traz é que existe uma parcela substancial que preferiu as sessões de TCC positiva do que as sessões de TCC regular. Então, esses eram os pontos que eu queria trazer para vocês de retrospectiva, né? Eu sei que é muita coisa, né? Bastante en passant, assim, é só para dar uma notícia, né? E também para trazer para vocês essa noção de que a gente valoriza se manter atualizado, né? E sintonizado com o que está sendo feito aí de ciência no mundo todo. E se alguém tiver alguma dúvida, alguma observação, aí também fica à vontade. Obrigado aí, Rafa. Muito obrigado. A Geisa gostaria de fazer uma contribuição colocando duas outras iniciativas de universidades brasileiras, pelo que eu entendi, Geisa, é isso? Isso. Boa noite. Boa noite. Então, são dois projetos diferentes, né, mais voltados para a saúde mental e que se iniciaram em virtude da pandemia. Um é um projeto organizado pelo Centro de Mindfulness da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da USP, em parceria com o Mindful Space, onde eles estavam realizando, na verdade, agora o projeto mudou um pouquinho, mas todas as quartas-feiras estavam ocorrendo, se eu não me engano, desde maio. Eles sempre traziam um profissional que já era vinculado à USP, para trazer a prática do mindfulness. Durava cerca de mais ou menos uns 40, 50 minutos, aí trazia um pouco da prática, tinham algumas técnicas que não eram mindfulness, mas que tinham o mesmo propósito. Né? Por exemplo, a imaginação ativa, que é uma prática da psicologia junguiana, mais técnicas que se assemelhavam, e aí trazia um pouco da história de como funcionava, até mesmo para que as pessoas tivessem um conhecimento. Esse projeto, ele fica gravado no YouTube, então quem quiser assistir lá, o nome da página é... Deixa eu ver se eu acho, eu acho que eu vou até colocar aqui no chat, para ficar mais fácil. E o outro projeto é um projeto que iniciou mais ou menos no mês de outubro, através da Universidade Estadual de Feira de Santana, que é a cidade onde eu resido, aqui na Bahia, e é um projeto de plantão psicológico.
onde vários psicólogos puderam se voluntariar para fazer essa escuta, principalmente para profissionais de saúde vinculados a instituições públicas que estavam precisando de algum suporte, né, psicológico nesse momento de pandemia. Então, se por acaso alguém, né, que tiver interesse, também pode entrar no site da Universidade Estadual de Feira de Santana. Para isso. Legal, muito obrigado. Muito bom saber, né, dessas iniciativas, assim, né? A Fátima quer compartilhar também um projeto que aconteceu, acontece em Recife, Fátima, é isso? É bem breve. Na verdade, depois que eu participei do Congresso da Felicidade em Curitiba, eu saí assim com muitos pensamentos, muitas ideias, tentando envolver os alunos, que eu acho que a gente tem um alunado na universidade que fica muitas vezes à margem da sociedade, no sentido assim, não vivencia, né, o lado mais obscuro, mais difícil que a sociedade, de uma maneira geral, brasileira, e principalmente aqui no Nordeste, passa. E nós temos uma comunidade ao lado do Shopping Center Recife, que é a comunidade Entra a Pulso, por aí você já imagina, né, a situação. Então, essa comunidade é uma comunidade muito grande, gigante, que é, de certa forma, apoiada pelo Shopping Recife, e a gente sabe os motivos, né? Toda vez que se abre um shopping, se cria um instituto para exatamente ajudar e, de certa forma, frear algumas questões que possa vir a surgir, questões não tão boas. Então, mas tem também o lado positivo disso, que é o apoio social que a comunidade recebe. E aí eu criei um projeto de responsabilidade social pela a universidade onde eu trabalho, que é a universidade privada, que é a Estácio, que é conhecida no Brasil, porque tem em vários estados essa instituição, e a gente chamou de Anjos da Felicidade. Então, é um projeto de extensão que foi desenvolvido, né, com o objetivo da gente atender famílias, mães. Nesse período, na verdade, coincidiu com a pandemia. O objetivo não foi por causa da pandemia, mas coincidiu com a pandemia. E aí, o nosso projeto, a gente tem a creche, tem as escolas, que os alunos aí entram de psicologia para dar todos os tipos de suporte que sejam interessantes para melhorar o bem-estar dessas pessoas de uma forma possível, né? Porque a gente não tem muito recurso financeiro, nada, a gente vai mesmo com a boa intenção de ajudar. E aí chegou a pandemia e os projetos foram reprimidos. Mas, diante do que foi se vivenciando e das possibilidades que foram sendo criadas, a instituição achou que esse projeto deveria continuar, mas de forma remota, né, por conta dos cuidados, do afastamento e tal. E aí nós já tínhamos vínculos com a creche, com a escola, com alguns familiares, e aí nós desenvolvemos todo o projeto pelo telefone. Então, nós abrimos grupos, né, de WhatsApp, e aí os alunos criaram vídeos, né, sobre orientação sobre a depressão, sobre uma alimentação melhor, e aí a gente envolveu alunos de nutrição, alunos de fisioterapia, e a gente foi criando recursos, né, o que era possível, obviamente, a gente não tem nem tanta técnica e tecnológica, mas os alunos, eu amo os alunos porque eles se desafiam, eles se lançam, né, e as coisas acontecem. E aí nós conseguimos fazer presentear as crianças no Dia das Crianças, a gente fez uma surpresinha, a gente não pôde estar com elas, mas a gente levou, né, os brinquedos, as coisas, e agora a gente amanhã está fazendo a nossa finalização do Natal. Então, a gente conseguiu, os alunos eles têm um compromisso que eles têm que se virar para conseguir ajudar, eles não podem ter nada pronto, nem fácil, eles têm que ir à luta. E aí a gente tem estudado algumas coisas sobre felicidade, né? A partir de vocês, eu tenho dado para eles material, textos, e a gente tem visto que esse bem-estar ele pode ser conseguido com coisas muito simples e que causam um efeito gigante na vida dessas pessoas. E aí nós conseguimos, então, fazer esse apoio às professoras da creche, a algumas famílias, e também criamos um grupo de adolescentes que a gente pretende continuar
mesmo que a gente não tenha os recursos do projeto, mas os alunos querem continuar e a gente vai continuar com ajuda ou sem ajuda. Então, isso eu devo muito a vocês também, que me inspiraram, né, a tentar fazer alguma coisa, não ficar só de braços cruzados, dando minhas aulas e achar que isso já era suficiente. Então, é um projeto simples, pequenininho, mas que está tendo uma repercussão muito legal assim, para os alunos, né? No sentido que eles estão vendo o outro lado da moeda, né? Que eu acho uma comunidade muito carente, muito cheia de problemas, como toda a comunidade, né? Com que tem essa dificuldade social. Então, mas é isso, era só uma contribuição. Obrigada pelo espaço. Legal. Muito bom, bacana, né? Saber conhecer esses projetos, ainda mais que tem bastante psicologia positiva envolvido neles, né? O que eu lembrei, Rafa, ouvindo a Fátima, do modelo aquele da Barbara Fredrickson, do ampliar e construir, que até acho que eu fiz um vídeo, né? Não sei se está lá no nosso Instagram. Acho que porque a importância das emoções positivas, acho que eu fiz um videozinho, tá lá. Que a gente fala isso, né? As emoções positivas, elas são contagiantes e elas abrem possibilidades, elas abrem caminhos, né? Então a gente acaba fazendo bem mais uma vez que a gente entra em contato. Então, te ouvindo assim nessa iniciativa, tu diz, né? Vamos compartilhar texto e vamos atrás. Parece que a gente constrói muito mais em cima, é contagiante, né? E acho que até conta em alguma das aulas, aquela exercício que eu fazia de sair sorrindo pela cidade, né? Para ver o que acontecia. Então, só o próprio fato da gente criar um mindset, digamos assim, de emoções positivas já amplia as nossas ideias, a gente sente, enfim, né, a gente muda, né, o tipo de cognição, né? Então, parabéns pela iniciativa. Só estou fazendo uma relação aqui com o modelo, tá, teórico. Legal.